Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, do nosso Igreja Pod. Nós estamos aqui, grata satisfação de estarmos no nosso terceiro episódio, né? Chegamos ao nosso terceiro episódio. Espero que você tenha gostado dos 2 primeiros episódios aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like lá, acione o sininho para que o YouTube ele possa entender que o conteúdo está sendo relevante e eles vão começar a indicar para mais pessoas para que o programa seja divulgado. A intenção é que as experiências que aqui são tratadas, que a palavra que aqui é tratado de uma forma geral, uma forma descontraída, temas como nós já tivemos os primeiros, vamos ter vários tipos de temas teológicos, temas para a família, para a mulher, empreendedorismo, para que esses assuntos cheguem para mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas e edificadas por esta palavra. Me apresentando mais uma vez, meu nome é Felipe Lourenço, nós estamos aqui no nosso podcast e hoje eu tenho a grata satisfação, a imensa alegria de ter um convidado muito especial aqui. Todos os convidados aqui são especiais, mas esse é um amigo íntimo, particular, como vocês já viram no título aí, na thumb, nosso irmão Vinícius Oliveira está conosco aqui, meu irmão. Prazer, meu amigo. Paz, Deus abençoe. Ele aceitou aqui nosso convite para estar nessa noite, ó. nesse programa, nesse episódio, para falarmos um pouco da sua trajetória como músico, né? É meu amigo particular, congregamos muitos anos juntos em uma congregação. Hoje estamos um pouco mais distantes, assim, de congregação, um pouco de convívio, assim, mas aquela amizade verdadeira que pode até ficar um pouco distante o corpo, né? Pode até ficar distante, mas quando se encontra, a resenha é certa. Nós já aqui, conversando um pouco antes, já matamos a saudade, demos bastante risada. Pois é. E é um prazer aqui ter o Vinícius aqui. Hoje tem até público, né? A esposa dele está ali, veio acompanhar conosco aqui o nosso bate-papo aqui, graças a Deus. Vinícius, se apresenta para o povo aí. Prazer, gente. Meu nome é Vinícius André de Oliveira, né? Já falamos, é sempre uma honra poder estar aqui. O Felipe é um amigo, assim, de longa data, né? E é uma benção ter ele aqui, né? Hoje a gente faz esse bate-papo sobre música e olha que tensão, né? Falar sobre essa galera abençoada, essa galera que tem uma fama... Só que Jesus na causa. Que eu não sei nem dizer se vai jus, né? Mas a gente é um papo legal. Falando ainda sobre o que o Felipe disse, né, sobre a minha trajetória, cara, a música ela entra na minha vida mais ou menos ali, perto dos 13 anos, mais ou menos, né? Tudo dentro da igreja. Eu lembro que até um tempo atrás, fui do Brás, teve uma fase ali de rebeldia, que ficou meio fora da igreja. No Moreno, você tinha 13 anos? Eu tinha 13 para 14 anos, né? Na época, a gente estava estudando no céu, o Jambeiro, né? Tinha ali, tava série, né? A gente começa a se sentir mais, pô, eu tô com um adolescente, um pensamento de, pô, mais homenzinho, né? Sente mais homenzinho. Já sente, fala, não, pô, agora eu tô brabo, agora eu já posso ser independente, né? Mas naquela época você já tinha sofrido acidente? Já. Por incrível que pareça. É uma piada interna. Não, mas é porque tem uma realidade. Eu sofri um acidente com 9 anos, eu fui atropelado. E aí eu perdi um dente, e aí, ó, você tá vendo? A ousadia que a gente dá para as pessoas fica nisso, né? Tá vendo? Mas eu tinha 9 anos e foi quando eu fui atropelado e perdi meu dente. E essa história é tão assim que eu gosto muito de brincar, né? Então, com esse assunto. Então, eu falo que foi minha mulher que me bateu, que perdi o dente, e a aluna pergunta, é sério, professor?
Aí eu conto que eu caí de bicicleta. E aí eu sempre faço piada com isso, né? Aí E o pessoal nunca sabe a verdade. Quando a gente congregava junto, eu falava que ele foi atropelado por um caminhão. Tá vendo? Olha as ideias, olha, tá vendo? A intimidade é difícil. Mas eu lembro quando você mais ou menos chegou lá na congregação do Jardim Moreno, e o menino, gente sempre simpática, o Vinícius sempre foi essa simpatia de pessoa até hoje. Ele, a sua esposa, sim, tive o prazer, o privilégio de passar muito tempo com eles, ainda temos essa amizade, temos esse vínculo ainda hoje. Vinícius sempre simpático, desde os seus 13 anos, Vinícius sempre bem dinâmico, bem falador, e eu lembro que quando você entrou no Moreno, se eu não me engano, você tinha iniciado no projeto do Céu Jambeiro, o projeto Guri, né? Não, ainda demorou um pouquinho. Foi um tempo depois, Foi um tempo depois. Foi porque eu comecei com a irmã Marta, né, lá ensinando gente. A irmã Marta formou muita gente. Irmã Marta, né? O pastor Jorginho. Sim, ela começou um projeto no Jardim Moreno, Foi. Mas assim, tinha feito mais ou menos 1 ano depois que eu tinha entrado no Moreno. Aí foi quando eu iniciei com a irmã Marta. E apesar da simpatia, eu sempre fui um cara muito difícil, assim, né? De opiniões muito fortes e polêmicas. Desde sempre. Desde sempre polêmico, viu? Polêmico. Eu tô tendo uma dificuldade aqui, eu vou ter uma dificuldade para controlar esse homem aqui hoje na polêmica. Não, eu vou me segurar nas polêmicas. Pelo amor de Deus, vamos focar na música. Vamos focar na música. Eu só levanto a polêmica, eu nem resolvo ela. Eu só levanto. As polêmicas a gente já tratou fora do ar. já tratamos de muitas polêmicas. As polêmicas já foram tratadas. Já foram tratadas, eu deixei ele desabafar bastante. Foi uma estratégia. Eu chamei ele para gravar hoje. Eu tive que chamar 2 horas antes para ele chegar, tomar um café. Nem falo tanto, gente. Tomar um café. Eu deixei ele desabafar, deixei ele chorar. Para quando chegasse aqui, o que ele tinha para desabafar, ele desabafou lá embaixo. Então espere 9 horas de podcast, entendeu? Pouca coisa. Se depender dele, a gente faz 24 horas de podcast. Pois a gente começa falando sobre música, passa no meio de finanças e conclui sobre ciências, né? Fala que é uma bênção, mas o Vinícius é uma bênção, meu amigo, meu amigão particular. Como eu disse aqui, irmãos, a amizade, às vezes a gente toma rumos diferentes. É verdade. Toma caminhos diferentes, sim, né? Sim. A amizade é isso, tipo assim, a gente casa, a gente cresce, muda-se de bairro, eu estou em outro bairro, a gente não tem mais aquele vínculo de estar muito próximo todos os dias, era no culto terça, quinta, domingo, escola dominical, sempre, a gente muda os nossos ares, mas a amizade é gostoso que continua da mesma forma. Você vê, tem pessoas que você perde o vínculo, né? Você perde o vínculo que quando você reencontra, fica lá, aquela cara de paisagem. E aí, agora, né? Quais os pontos em comum? Será que chove? Não tem aquele assunto. Não tem aquele assunto, mas quando a amizade é verdadeira, mas pode passar o tempo, a gente pode ficar 3, 4 meses sem se ver, mas quando se encontra, parece que a gente estava conversando ontem. Nada mudou, né? Nada muda, isso é muito gostoso. E a gente trouxe ele para falar um pouco do seu trajeto como músico, né? Porque dentro da igreja, a gente vê muitos rumos. Surgem músicos dentro da igreja que é por uma necessidade local. Sim. Vou aprender... É um exemplo aqui, vou aprender teclado por conta que na igreja não tem tecladista, não tem isso, não tem... Isso acontece bastante. Acontece muito. Mas eu vejo que da sua época, da época que você surgiu como músico, muitas pessoas começaram a aprender, porque nasceu-se um projeto na igreja de uma orquestra. Só que eu vi dentro daquele projeto muitas pessoas tomarem o rumo da música e levarem para a vida como algo sério. Sim. Tanto para adorar a Deus dentro do ambiente espiritual, do culto ali, como levar para a sua vida profissional. Eu vi muitos músicos daquela sua geração que saiu daquela orquestra, tomou esse rumo. Tomou esse rumo aí. Eu achei, e pessoas que se dedicam nessa área, estão aí até hoje, tanto sendo músicos, os próprios músicos se dedicando, sendo pregadores da palavra, tendo cargos de liderança, mas tudo não deixando a música de lado e levando isso para um patamar além, um patamar acima, né? Que é levá-la para um lado profissional.
Então, essa foi uma ideia, assim, né? Quando eu comecei, eu pensei justamente nisso, né? Aprender, né? Violino. E olha a ideia, né? Na minha cabeça, eu queria tocar contrabaixo acústico. Queria tocar contrabaixo acústico, porque eu achava aquilo a coisa mais legal do mundo, né? O contrabaixo acústico. Então, a minha ideia era tocar contrabaixo acústico, a coisa mais legal do mundo. Pô, eu nunca soube explicar muito bem porquê, mas eu sempre achei jazz legal. Eu achava os solos de baixo as coisas mais legais do mundo e eu queria aprender baixo. Só que eu falei, poxa, não tem baixo, vou tentar violoncelo. Só que na metodologia da irmã, que hoje, claro, eu ensino outra metodologia, um pouco mais moderna, mas naquela época era o que se tinha e era o que tinha ali, era o que ela podia fazer dentro do conhecimento dela, né? Não a diminuo por isso, né? Inclusive, algumas pessoas hoje me perguntam, como é que você pensa daquela primeira irmã? Eu disse, não, eu falo, cara, eu penso que ela fez o melhor que ela pôde dentro das ferramentas que ela tinha. E ela fez um excelente trabalho. Tanto que ela aguçou sim, nos alunos a vontade de seguir com aquele... de aprender mais, de evoluir. Sim. Tem pessoas que até acham que, por exemplo, eu não sou grato a ela por não usar o mesmo método ou por discordar de alguns pontos. Mas, assim, a minha discordância é meramente intelectual. Assim, o meu pensamento é assim, eu acho que a maior alegria de um mestre sim. É ver o seu aluno superar ele. Sim. Superar ele porque você fala assim, não, acho que a alegria do mestre, do professor é essa. Eu acho que tem que ser essa. Porque, caramba, eu ensinei ele, hoje ele tá melhor do que eu, mas assim, eu fiz parte dessa história. Sim. Eu agucei nele o desejo de aprender, de ir além disso. É muito lindo. Eu nunca deixo de atribuir... o quanto a irmã Marta e a sua equipe na época, a Vanessa, a Judeane, né? A Vanessa, filha dela, a Judeane, essas meninas, elas foram importantes para a minha vida, né? Foram importantes para a minha formação como músico. É claro, não se compara a, por exemplo, o meu último professor. O currículo do meu último professor parece papel higiênico, assim, né? Ele tocou em tantos lugares. Enorme. Em 15 anos fez isso, fez aquilo outro. Mas ela teve essa função importante, porque ela me apresentou o mundo da música, né? E volto a dizer, dentro das ferramentas que ela tinha, ela fez o melhor uso. E isso, cara, é muito bom, porque uma coisa é você pegar uma pessoa mediana com muitas ferramentas. Ela vai fazer um bom trabalho, por mais que ela seja mediana. Agora, outra coisa é você pegar uma pessoa excepcional com ferramenta nenhuma. Sim. E ela tinha pouquíssimas ferramentas e mesmo assim fez um trabalho excepcional. Poucos recursos, assim, de conhecimento, né? Comparado ao que eu tenho hoje. Também é assim, né? Essa coisa de saber mais e saber menos depende do comparativo, né? Em todas as áreas, cada ano que se passa, surgem novos métodos. Sim. Surgem novas... E depende do comparativo também, né? A gente, volta a dizer, ela foi muito importante, né? Dentro das ferramentas que ela tinha, ela fez um trabalho excepcional. E eu sou muito grato a ela por isso, né? A irmã Marta e toda a sua equipe, né? Eu não vou falar toda a equipe, porque são muitas pessoas, não vou lembrar o nome, mas o pessoal sabe quem foi, né? Essa equipe toda foi muito prazeroso. É claro que eu, na época, era adolescente, como a gente falou aqui, né? Me sentindo um homem. Então, eu tive alguns comportamentos meio difíceis mesmo de lidar. Eu reconheço que era bem difícil naquela época, mais do que hoje, tá vendo? Eu era mais polêmico do que hoje. Era como se... Era difícil. Quem conhece ele sabe que ele é difícil. Eu era difícil. Mas, cara, foi muito bom. E assim, chegou uma hora... Evolução, né? A melhor coisa que tem é a gente sentar, ver que evoluiu e reconhecer os nossos erros. Caramba, fui muito imaturo naquela época. Nossa, demais. Falei o que eu não devia ter falado. Muitas vezes. Posso ter magoado alguém por achar que eu era alguma coisa. Isso é normal, essa evolução. Graças a Deus que nós evoluímos e reconhecemos nossos erros. Não, eu era muito difícil naquela época de lidar, mas graças a Deus Deus foi trabalhando isso, né? E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu entendo a funcionalidade, o objetivo, porque assim, a irmã Marta, ela tinha essa construção, né? Fez esse trabalho excepcional, mas sempre o trabalho dela era direcionado para as necessidades da igreja. Que é o que a gente falou, né? Exatamente. Tem muitos trabalhos que surgem na igreja por necessidade de um certo departamento.
E aí, cara, eu falei, eu não quero só tocar na igreja. Eu criei um amor, assim, em algum momento deu um estalo em mim e falei, cara, eu não me imagino exercendo outra profissão além dessa. E antes disso, a minha ideia era ser um oficial militar. O objetivo era ser um militar. Então, eu estava obstinado a querer entrar para o exército. Não pensou eu no exército, né? Então, eu queria ser militar. Queria ser do exército. Pensava muito em entrar, seguir carreira militar. Mas aí, cara, eu conheci a música e aí mudou. E aí eu falei assim, eu não me imagino exercendo uma outra profissão que não fosse a música. Então eu falei, cara, a Irmã Marta tem um objetivo que está aqui dentro dos moldes da igreja, mas eu quero fazer algo a mais. Então eu fui pro Guri Santa Marcelina, né? Tem 2 guris na época, né? Existia o Guri APG, que é um pouco mais antigo, e o Guri Santa Marcelina. E eu fui pro Guri Santa Marcelina. Esse Guri é o que tava no céu? Não? É o que tava no céu. É o que tava no céu, que é o Guri Santa Marcelina. E lá, cara, você vê que as coisas vão sendo conduzidas por Deus, né? Eu comecei a fazer aula, começou eu e o Diogo também fazia parte dessa equipe da Irmã Marta. O Diogo foi meu professor, em alguns momentos ele me deu algumas aulas. Tem outro rapaz que tocava, acho que era trompete. O Givanildo. Ele também seguiu carreira, eu vejo postagens dele, assim. Seguiu carreira. Ele segue carreira na música. Ele é um músico com uma formação acadêmica até mais avançada que a minha, enfim. Ele é um cara excepcional também, um cara incrível, musicalmente falando, muito brabo, muito bom. Hoje ele exerce trabalhos, né? Passou por uma orquestra de Guarulhos, estudou na IMESP, um cara também com um currículo assim maravilhoso, né? E eu, nessa época, falei, vou pro Guri, e não tinha vaga. Eu passava todo dia lá, fiquei nessa 2 meses, todo dia, surgiu a vaga. Aí uma hora a moça chegou e falou assim, tem como você vir aqui só na sexta, na segunda e na sexta? Porque se eu vim todo dia, não tá assim, né? Então, e aí eu ia, toda segunda e toda sexta, eu batia cartão, falava, e aí, surgiu a vaga? Eu me enchi o saco, saía da escola e já ia direto pra lá. Porque eu falei, eu quero essa vaga, eu quero ter aula de violino. A insistência, né? A insistência. Acho que tudo na vida lidar na insistência. Sim. Você não desistir no primeiro não, se você tem um sonho, um objetivo de alcançar algo na vida, seja na área profissional, seja na área espiritual, até na área espiritual também. Sim. Você tem que ser insistente. Muito. Ser insistente quando você quer algo na área espiritual, que eu falo até mesmo em questão de busca a Deus ali, batismo com o Espírito Santo, é algo que você tem que insistir. Sim. Você tem que perseverar. E um sonho não é diferente. Na minha opinião, um sonho não é diferente. Não é. Um sonho, se receber um não, se tem aquele sonho, a convicção, é insistir. É insistir que uma hora a porta abre. Se Deus estiver na frente, estiver na direção daquele projeto, uma hora a porta abre. Sim. Então cabe a nossa insistência. Se Deus não estiver no negócio, de alguma forma ele vai te alertar, as coisas vão acontecer contrário. Tanto é que seu sonho era área militar. Sim, até então era aquilo. Era área militar. Então, mas daqui a pouco, com o passar dos dias, surgiu outro desejo no seu coração. E foi um desejo que ardeu até um pouco mais forte. Foi. Com mais força, e você insistiu, né? O negócio tudo na vida é insistência. Tem essa busca, né? E assim, apesar de dentro do mundo militar existe, né, as bandas, as orquestras, mas se eu não me engano a orquestra militar, posso estar errado, né? Posso estar enganado, mas se eu não me engano ela é do Rio de Janeiro. A orquestra, né, de lá é no Rio de Janeiro, mas as bandas elas têm, parece que em todos os estados. Então, para quem é músico de sopro, até dá para conciliar os dois. Mas no caso, eu sou violino, é mais complicadinho conciliar os dois. Mas abandonei, né, essa ideia, porque realmente não estava mais enquadrado dentro daquilo que eu entendi que Deus tinha para minha vida. E aí, depois de muito tempo nessa insistência, que ficou ali quase 2 meses, eu consegui entrar no Projeto Guri. E aí eu comecei a entender alguns quesitos mais técnicos, né? Que ali, como eu volto a dizer, dentro das ferramentas que a Irmã Marta tinha, não alcançavam isso. Então eu falei, poxa, agora está na hora de eu ir, é uma nova fase, uma nova etapa. E aí eu fui para o Projeto Guri. E o legal é que eu já sabia ler partitura, eu já sabia ler partitura, né, que era mais fácil, eu já entendia algumas coisas.
Então eu já estava um pouco à frente do pessoal que estava começando a entender o que era partitura. Você tinha pegado o básico, a noção, né? O que era postura, né? Eu já sabia segurar o violino. Não tocava afinado. Nossa, e como eu tocava desafinado. Misericórdia. Eu achava que arrasava. Meu Deus, era um horror, assim, uma afinação. Eu não entendi o que era afinação, porque foi uma coisa que não foi bem estruturada, assim, sabe? Era só, põe o dedo, o primeiro dedo, vai dar essa nota e pronto, acabou. Só que no violino não é só colocar o dedo, você precisa achar a nota ali, o lugar, a frequência, a afinação, e eu achava que essa diferença era por causa do violino, que eram outras coisas. Eu sempre achei o violino muito difícil, porque eu olhar para o violino, você pega o violão, é diferente. Tem as casas. O violão ali, tem as casinhas, tem umas bolinhas que não sei nem o nome. Não entendo nada de música. Esqueci o nome, me fugiu o nome. Como eu disse no programa passado, eu não sei nem como é que eu fui regente da minha vida, como eu cheguei lá, por não entender nada de música. Então eu vejo o violão, agora o violino não tem nada. Não, Eu vejo você como um violonista. Olha, a vontade de misericórdia. Tem uma Bíblia grossa aqui, eu vou te acertar com ela, porque para dizer que a sua é santa. Eu falei de propósito, porque desde que ele começou a aprender, eu enchia a paciência dele, meu saco. Chamava ele de violonista, ele ficava bravo. Eu vou beber água para não falar alguma coisa. É igual chamar a esposa dele de Ana. Daiane, da Graça. Então, o que aconteceu? Aí lá, cara, tinha uma estagiária. E essa estagiária, ela era brava, mano. Brava. Karen Machado. Se vocês quiserem, se gostam de violino, ela tem uma pegada diferente, né? Mas ela é uma excelente violinista, sigam ela lá, Karen Machado. Uma violinista incrível. Alguém também de uma alta representatividade na minha vida. Sou muito grato a ela por muitas coisas. A Karen chegou e botava o dedo na ferida. Falava, você toca muito desafinado. E eu me achava bom músico. E ela botava na minha cara. Falava, tá desafinado, tá ruim. Não tá bom. Não entendo porque você tá se achando. Não tá bom. Tá ruim. E ela botava o dedo na minha cara e falava. E eu ficando incomodado com aquilo. Aí teve um dia que ela... O bom é ter pessoas assim, né? Que te ensinam corretamente. Sim. Que sabem chamar atenção e falar assim, tá errado. Tá errado. E ela nem era minha professora. Na época eu tinha um professor, né? Que era o professor oficial, mas as aulas eram um grupo. Então era mais complicado. E ela falava muito. Tá errado, não tá bom, não tá direito. E aí teve um dia que eu me irritei e falei assim, você tá tão ruim, por que você não me dá aula, velho? Por que você não me ajuda? Você só fica apontando, né? Me revoltei, 14 anos. Vê a postura... do homem bravo. Não tinha nem esse bigode que ele tem hoje, ó. E mais baixo que hoje. Olha que eu tenho 1,65. Na época eu era mais baixo que hoje, todo valente, né? Mas por que você não me dá aula, né? Revoltado. E ela, uma menina crente, né? Na época tinha 20 e poucos anos, já fazendo a faculdade, estava estudando. Ela tem um passado também, estudou na Escola Municipal de Música, que eu vim a estudar futuramente, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E ela brava, né, tal. Aí eu peguei e falei, me dá aula, velho. Você tá reclamando tanto, então me ensina a melhorar, pô. Só falar assim, apontar é fácil. Quero ver você, né, descascar esse abacaxi aí. E aí ela falou assim, então beleza. Qual é o dia que você tá livre? Chega mais cedo. Aí eu falei, sexta-feira. Foi, então sexta-feira, 1h da tarde você chega. A pessoa quando quer ensinar é diferente, né? Falou. Ela abdicou de um tempo a mais dela lá para poder orientar, porque eu tenho certeza que se ela tomou essa decisão, é porque mesmo você tocando ruim, desafinado, ela via um potencial. Sim. De alguma certa forma, ela via um potencial. Não, o menino é ruim, mas ele tem um potencial. Sim. Ele é dedicado, ele vai ser um bom músico. Sim. E cara, é maluco que ela pegou e comprou a briga. Falou, então demorou, vamos embora. Cara, e ela era muito brava, irmão. Ela era muito brava, velho. Cara, eu... Mais que a Diane? Nossa, não, ela era muito... Ela me fez chorar, cara.
Ela já me fez chorar mais uma vez. Ele não respondeu, mas tá bom. Não. É que ela tá aqui, né? Ela tá aqui. Se eu disser que passou outra mulher mais brava que ela, talvez o pau cubra. Aí ela vai falar, então eu vou te mostrar quem é mais brava aqui, cara. É pra se entender. Pra se entender. Não, mas ela era muito... Assim, ela foi brava, mas eu percebo que era uma necessidade da época. Porque eu tinha um ego, assim... Até hoje eu ainda confesso que eu tenho uma autoestima bastante elevada. Uma autoestima bastante elevada. Para a pessoa conseguir derrubar minha autoestima, ela tem que trabalhar muito. Mas, cara, eu tinha um ego, assim, não era autoestima, era ego mesmo, assim. Um ego, cara, que só Davi para dar umas 3 pedradas. Para derrubar o gigante. Derrubar, assim. Um ego absurdo. E ela foi lá, pá, batendo, até eu entender o meu posicionamento de mais humildade. Então ela gritava, mano, eu chegava sem estudar, mano, a aula durava às vezes 15 minutos. Ela, você não estudou e que não sei o que, vai pra casa. E me dispensava com 15 minutos de aula, e brava, batendo em cima, exigia, arrancava o couro. Cara, ela arrancou meu couro, ela não me cobrou dinheiro. Mas teve um momento que eu senti que minha vida estava sendo sugada, que ela cobrou de mim até o último. Ela fez eu pagar o preço com suor, irmão, com suor. Foi tenso. Mas tem um outro porém também nisso tudo. Assim, aí o pessoal pode pensar, nossa, ela era uma carrasca. Pior que não, cara. Pior que não, porque aquilo era dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula ela era brava, exigente e tal. Mas fora da sala de aula, cara, ela era uma amiga. Ela era uma pessoa que chegava, não se preocupava apenas com o violino. Acho que várias vezes ela já chegou pra mim. Na época o Diogo também foi entrou no Guri pra fazer aula com ela também, porque ele viu eu melhorando e falou, mano, você tá estudando com quem? Eu falei, tal. Mas como você tá fazendo? E o Diogo já eram melhores amigos, então eu contei todo o esquema e falou, mano, quero ir junto. O interessante é que existe pessoas que sabem separar muito bem as coisas. Sabe. O profissional, o trabalho e a amizade. Sim. Tipo assim, aqui na sala de aula eu vou te cobrar, cara. É isso. Na sala de aula eu vou exigir de você 1000%. Uhum. Fora daqui nós somos amigos. Se ela tivesse que te cobrar, que nem você disse, ela te cobrava dentro da sala de aula. Sem dó. Fora não. Que nem eu falo, não vou falar que tenho amigos que cresceram comigo, que me ajudaram, que vou citar aqui um exemplo aqui, que é meu amigão, vou usar aquele jargão de podcast, queremos você aqui, viu, Anderson? Logo mais, queremos você aqui. Meu amigo, você aí. O Anderson, foi um professor maravilhoso para mim. Uhum. A gente trabalhou junto, teve um período na liderança de jovens, e o Anderson foi meu amigo particular, antes da liderança. Uhum. Mas pensa num camarada que sabe até hoje separar as coisas. Liderança é liderança, amizade é amizade. Sim. Quando ele tinha que me corrigir, ele me chamava no particular, Felipe, você tá errando nesse ponto, você tá errando nesse ponto aqui. Sim. Mas fora do trabalho de liderança, nossa amizade continuava a mesma, continuava a nossa vida a mesma, e eu aprendi demais. Sim. E quando você vê essas atitudes na pessoa, é uma atitude sincera, você até absorve melhor. Cara, mas é tão louco essa coisa de separar as coisas hoje, é papo de velho, né? Essa geração de hoje, né? Mas eu percebo você não tá novinho também mais, né? Não tô mais... Não, que isso, cara? Eu nasci em 94, mas eu tenho 20 anos. E quem dizer o contrário é ruim de matemática. Olha aqui. É ruim de matemática. Estudou no Major. Quem disser que 94 tem 29 anos, não sabe o que fala. Não sabe. Fala, que isso? Tem propriedade para falar? Não, mas o que acontece é o seguinte, as pessoas, eu percebo que hoje as pessoas não separam isso. Não entendem que eu posso ser seu amigo, mas a gente precisa resolver as paradas, e não é uma coisa pessoal, não é um ataque pessoal. Não. É o que eu volto a dizer sobre a Marta. A minha divergência que eu tenho é na questão da metodologia, tanto que eu não uso a mesma metodologia que ela. Mas acabou ali. No geral, amo ela.
entendeu? E às vezes as pessoas não entendem isso e acham que você tem uma bronca com alguém porque você discordou em um ponto. O mal, cara, não. O mal do ser humano é esse. Se eu discordo de você, então, você é meu inimigo. E a gente vê isso muito, né, hoje em dia, principalmente com o crescimento das redes sociais, né? A gente viu na última eleição como isso se arrastou para muitas áreas, né? Isso tem agravado da ideia de que eu não posso conviver com alguém que tem uma opinião diferente, né? E separar também, né? Bom, a gente discorda, nesse assunto ele precisa ser mais rigoroso, mas nesse outro a gente é amigo e tá tudo certo, tá tudo bem, né? E as pessoas até confundem, nossa, isso é falsidade. Não, não é falsidade. A gente separa bem as coisas, sim, entendeu? A gente sabe separar as coisas e colocar cada coisa no seu devido lugar, que é uma necessidade, né? É uma necessidade de a gente saber separar essas coisas. E ela fazia isso maravilhosamente bem. E voltando lá, né, no assunto da Karen, ela me ensinou a tocar melhor violino, né? Dentro da técnica que ela sabia, com a estrutura que ela sabia, que era bem legal. Ela já tinha uma estrutura muito mais profunda de técnica, o conhecimento muito mais legal, mas ao mesmo tempo ela se preocupava com a minha vida espiritual e com o meu amigo Diogo. Então, quantas vezes a gente terminou, ela chegava e falava assim, mas como é que vocês estão dentro da igreja? Vocês estão orando ou vocês só estão estudando violino? Várias vezes ela chegou e perguntou e falou assim, e aí, essa semana vocês leram a Bíblia? E aí, essa semana vocês oraram? E aí, essa semana, como é que vocês estão participativos dentro da igreja de vocês? Isso é um diferencial, né? Cara, ela tinha muito disso. É um diferencial porque você vê pessoas que só se dedicam numa área, se dedica, e esquece totalmente do espiritual. Então, e ela, cara, Deus usou ela muito para quebrar essa concepção de ego minha que eu tinha, para quebrar, assim, muito do ego. Ela me ajudou sabe, nisso. Essa preocupação com a vida espiritual, Deus usou a vida dela muito para isso, sabe? Deus usou muito a vida dela para eu poder, assim, ter uma percepção mais da igreja, né? De preocupação mesmo com a vida espiritual. Sim. Que as pessoas esquecem muito, cuidar do espiritual. Nossa, cara. A minha visão, acho que a visão bíblica a respeito disso não é que você não vá fazer as suas coisas individuais. Sim. Quer ser músico, quer estudar uma outra área, quer se dedicar ao trabalho, se dedicar a algo que você gosta, mas não se esquecendo do espiritual, que é em primeiro na nossa vida. Sim, acho que assim, Deus, ele tem que estar em primeiro. Deus estando em primeiro, as coisas demais, elas vão fluindo. Vão fluindo. Sim, Aí tem pessoas que se dedicam só, não, vou me dedicar só à música, sim, vou me dedicar só ao meu trabalho, vou me dedicar só ao meu estabelecimento, vou me dedicar só à minha família, e deixa Deus de lado. Mas quando você tem uma liderança, um líder que, não, você tem que se preocupar sim com o seu estudo, você tem que se preocupar sim com o seu projeto, mas não esquecendo de viver, né? De viver as Deus, coisas de Deus. Porque é o que falta muito. Pessoas que, não, chega uma fase na vida do jovem, que está começando seus sonhos, seus projetos, não, tem que me dedicar. Claro que você vai plantar, você tem que plantar para poder colher. Sim. Uma coisa que eu aprendi muito, principalmente com meus líderes, o Anderson e outros, que você tem que ser um administrador de tempo. Sim. Não é só administrar dinheiro, administrar tempo. Que é o recurso mais precioso. E dentro da administração do tempo, em primeiro lugar, tem que estar minha vida com Deus. E você consegue, e o jovem consegue conciliar. Sim. A gente tem tempo para tanta coisa, a gente consegue conciliar a nossa vida espiritual com os nossos projetos cotidianos. Sim. E na época, eu tinha 14 anos também. Mas precisa, né? também, precisa outra. De alguém para incentivar dessa forma. Sim, precisa. Precisa, seja dentro de casa, que tudo que começa dentro de casa. Seja dentro de casa, seja o seu líder na igreja, seja quem for que está ao seu lado, precisa de lembrar você, precisa de aquele apoio. Não se esqueça das coisas de Deus. Sim, e naquela época era um malabarismo muito grande, né? Porque pensa, eu estava entrando no primeiro ano do colegial, né? Estava entrando no primeiro ano do médio,
além de estar entrando no primeiro ano do médio, lembra? Eu cuidava dos meus 2 irmãos, lembra? Eu arrastava eles para tudo que era canto, né? Eu era o irmão mais responsável. Então, minha mãe trabalhava, eu tentava cuidar de boa parte das coisas da casa, porque, enfim, né? Minha mãe trabalhava, tentava deixar a casa limpa, tudo para ela. E no meio de tudo isso, estudar violino e ter os compromissos com a igreja. Então, era uma vida que eu tinha, assim, agitada, cheia de responsabilidade. Alguns gostam, né, de falar assim, nossa, você sacrificou muito. Só que para mim, na época, não era sacrifício, né? Era o que tinha que fazer. Alguém tinha que cuidar da casa. Alguém tinha que cuidar dos meus irmãos. Né? Eu não podia ficar lá me lamentando, oh, meu Deus, né? Aquele critério. Você vai lutar ou fugir? Né? Fugir não era uma alternativa. Né? Não dava simplesmente para eu fugir das responsabilidades, porque elas não iam sair. Né? Eu falo que é a situação onça, né? Se você correr, ela corre melhor que você. Se você escalar a árvore, ela escala melhor que você. Se você nadar, ela nada melhor que você. O que é melhor para defender da onça? Aí você faz o que é improvável, que é gritar que nem um maluco. Aí a onça olha e fala, não vou comer não é que transmite pra mim, né? Então, era essa parada. Maluco. Eu meti o louco e era isso. Dava as caras, tapa. E, graças a Deus, nessa atitude, Deus cuidou de tudo. Né? Deus cuidou de tudo. E sobre o que você tinha falado, né? A ideia de que as pessoas falam, não, eu vou fazer apenas uma coisa, é uma ideia maluca e sem sentido, porque Deus, ele se manifesta em muitas coisas na nossa vida. Foi uma das coisas que a gente aprendeu, assim, eu e Diane aprendemos a duro custo, né? Que o milagre de Deus e a operação de Deus, às vezes, está em questões muito simples, né? Aí, quando você começa a olhar para a sua trajetória, você vê um milagre de Deus, por exemplo, quantas professoras iam surgir dentro de um projeto social com essa linha de pensamento, né? Que iam abdicar ali uma hora do seu horário de almoço para te ouvir tocar violino, para corrigir você e se preocupar com a sua vida espiritual. Ela já se desgastava com outras coisas. E ela estava como estagiária, né? Estava fazendo a faculdade, estava ali nos 2 últimos anos, então a gente começa, né? Os 2 últimos anos começa a pensar no TCC e tudo. Então ela já tinha uma rotina pesadíssima. E aí ela ainda preocupada comigo, né? Hoje, no trabalho. Hoje você está mais consolidado na área da música. Ah, sim. Hoje você está mais consolidado. Mas quando que se deu esse desejo de, não, eu me achei na música, eu quero seguir na área da música como meu profissional? Cara, foi ali nos 13 anos, né? Foi ali nos 13 anos que eu falei, é isso que eu quero. Eu lembro que eu tava vendo a Vanessa e a Juliane tocando, e elas estavam tocando um dueto, eu acho que era um minueto de bar, era um dos minuetos de bar, esse que tem no método Suzuki. É meio difícil de explicar o método Suzuki assim, mas eu entendo, é um livro de violino. Eu sei qual é, eu sei. Você sabe, né? A Suzuki, que é daquela marca de moto, né? Tá ali. Pra quem não sabe, Suzuki é um método de violino, né? É um livreto ali de violino, tem algumas lições dentro, e dentro dessas lições tem 2 músicas, são 3 composições de um cara chamado Johann Sebastian Bach, que foi cristão também. Não é aquele que fez a musiquinha do Gás, não, né? É esse mesmo. É o do Gás? É o do Gás. Isso. Você vê a periferia culta. Para quem critica a periferia culta. Desde a minha infância eu escuto Bach. Cara, você sabe uma coisa que é engraçado? Eu tava esses dias vendo uma análise musical muito engraçada. Sabe a música do El Chan? Olha, podcast cristão eu falando disso, mas enfim, igreja pode? Não, mas calma que eu vou falar. Não, mas ó, é uma coisa que é engraçada. A música do El Chan, ela é baseada na Quinta de Beethoven. Que a Quinta de Beethoven tem tandadadã, parararam. E aí o comparativo foi segura o Chan, amarra o Chan. E quando eu fiz essa ponte, eu fiquei... Caramba, cara, a galera já vem inserindo a música clássica, só que a gente não percebe. É claro que a letra é complicada, né? Mas dentro dessa análise musical, que às vezes músico tem umas maluquices dessa, a gente analisa umas músicas, as pessoas falam, fazer uma análise dessa música, mas a gente analisa, gente. A gente tem que parar e analisar, faz parte do trabalho. Desde a infância, o pessoal fala, não, periferia não é culta. Desde a infância, minha mãe ia comprar o gás e você ouviu Beethoven a vida inteira. Ó, lá
quando sua mãe ia comprar o gás. Era Flulis. É Beethoven? Não, o Flulis é do bar. É do bar mesmo, né? Ou é do Beethoven? Não, acho que é do Beethoven, desculpa, é do Beethoven. Ó, é do desculpa Beethoven. aí. É do Beethoven. Flulis é do Beethoven. Mas não deixa de ser um clássico. Sim, não. Da música. Beethoven é o cara incrível. E não é o cachorro, né? Porque a galera gosta de fazer piada, né? Que é o cachorro, mas não é. Mas é. Mas aí você, aos 13, você já falou, não, vou seguir carreira. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E foi engraçado quando eu contei pra minha família que eu queria ser músico. Isso que também eu queria te perguntar. E os obstáculos do início? Cara, o primeiro desafio foi falar pra família, né? Porque você pensa, mano, minha mãe pobre. Meu tio, que eu considero como pai, eletricista, e eu já trabalhava com ele, ajudava ele, e ele falou, não, vai ser eletricista, né? Tá aqui me ajudando, pô. E na época gostavam de falar, não, o Vinícius é esperto, inteligente, que não sei o que, blá, 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 blá. Provavelmente vai ser um engenheiro, já tinham essa expectativa em cima de mim, né? De que eu fosse trabalhar dentro de alguma coisa relacionada à construção. E quando eu falei, não, quero ser violinista. Mano, o pau fechou, velho. Aí deu uma discussão boa. E o pior, falou assim, como é que você vai ganhar dinheiro ainda com violino? Quem toca violino? Se fosse um cavaco. E eu com uma cara de pagodeiro. Hoje eu tô menos, né, com cara de pagodeiro. Porque volta e meia eu tô com o violino, o pessoal, e aí, é cavaco? Aí, meu Deus do céu. Cara, eu acabei parando num ensaio de samba, assim, aleatório. Mas essa é uma história complicada aí. Mais pra frente eu conto sobre isso. Um outro podcast, eu já me autoconvidando. Num outro papo a gente fala sobre isso, né? Mas, quando a gente foi... Quando eu contei isso pra família, todo mundo ficou, como assim? Meu tio, né, que eu considero como pai, então toda vez que eu falo meu pai, saibam que é esse meu tio aí que eu considero como pai. Pô, meu filho, como é que você vai sustentar sua mãe? Você tem que ajudar sua mãe, né, ralando sozinho e você quer ser músico? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Como é que se vive disso? Olha esses caras tinham outro trabalho antes de ser músico, que não sei o quê. Você tem 13, na época eu tava com 14, quando teve essa discussão, você tem 14 anos e tá preocupado com isso, você tem que estar pronto para ajudar, que não sei o quê. Meu filho, deu um rolo isso, para poder eu explicar, não, eu quero ser músico, eu tenho alguma ideia, eu vou fazer a coisa acontecer, que não sei o quê. E assim, eu tive poucas discussões com a minha mãe. Na verdade, eu tive só essa discussão com a minha mãe, que ela falou, se 10, 18 anos você não conseguir, eu falei, não, mãe, eu vou dar um jeito, tocando na rua, eu vou ser músico e pronto, acabou. E essa foi a discussão mais longa que eu tive com a minha mãe. A respeito desse assunto? Não, de qualquer coisa. Juro pra você, essa foi a única discussão, assim, séria com a minha mãe. Eu nunca tive problemas. Eu e minha mãe sempre teve uma relação muito boa. Porque, cara, é aquela. Foi eu pela minha mãe e minha mãe por mim. Então sempre fomos nós dois ali e era isso, cara. Então não tinha muita discussão, não. Tinha muito debate. É a relação de mãe e filho, mas foi sempre mais muito boa, né? Amizade, né? Aquela, sim. Eu sempre conversei... Porque eu sempre via você e sua mãe essa cumplicidade. Eu e minha mãe sempre falou sobre tudo mesmo, assim. Área espiritual, sexualidade. Eu sempre conversei com a minha mãe sobre tudo, né? Nunca tive muitos pudores, assim, com a minha mãe. Você teve mais facilidade. Sim, sentido. Infelizmente não é a característica de, muitos, né? de todo mundo. Mas eu e minha mãe fui sempre muito aberto. Bom seria se os filhos seria. Conseguissem se abrir com os pais. E assim... Eu particularmente, sempre fui, para tratar de alguns assuntos, sempre fui fechado com meu pai e com a minha mãe. Por questão de timidez. Acho que a maioria dos jovens é dessa forma. Mas aí consegue se abrir um pouco mais com um líder, com um amigo. Sim. Aí é onde tem que tomar o cuidado com quem você se abre. É verdade. Eu não vou me abrir com qualquer pessoa que vai me dar conselho que... Então, por isso que é bom você se abrir com alguém que você veja, não... essa pessoa... Importante. E você abre até um precedente para um assunto. Eu sou desse, né? Eu falo sempre de vários assuntos ao mesmo tempo. Isso aí é típico de mim. Mas você abre um precedente porque hoje, por exemplo, eu como músico, dentro da igreja, e esse é também uma das dificuldades que um músico dentro da igreja encontra, infelizmente, né? Algumas pessoas não entendem alguns pontos sobre a vida do músico, né? Que assim, o músico dentro da igreja, na maior parte do tempo, ele se sente usado, ele não se sente amado. É diferente.
Porque a gente percebe que as pessoas, às vezes, amam a gente pela habilidade que a gente desenvolveu, e não por quem nós somos. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, né? É um amigo em comum nosso, eu não vou falar o nome dele, por questões de ética, vamos usar essa palavra. Vamos ver se eu consigo deduzir aqui. Você vai deduzir. Um ente extremamente querido dele morreu. E na época eu estava como líder da mocidade, e isso foi uma falha minha, né? Eu tinha chegado há pouco tempo na mocidade, eu acho que eu tinha uns 2 meses, assim. E nem 2 meses eu acho que eu tinha. E aí esse ente querido dele morreu. O outro líder estava de férias, né? O primeiro líder estava de férias. E eu estava cuidando. E o outro líder, ele era inconstante, né? A gente não sabia quando ele estava, quando não estava. E aí esse ente querido dele morreu. E eu falei, cara, eu precisava ir lá. E aí eu fui mandando mensagem. E era para eu estar no enterro, né? Porque, pô, o cara é meu músico, o cara tá lá, tá sempre tocando. Então, se acontece algo particular, você precisa dar esse apoio, né? Que nem a Karen me dava. Eu falei, sim, ela me apoiava também fora da música, né? Fora da música, ela era um apoio espiritual ali, ela era uma das pessoas que contribuíam, né? Que eu falo que são os meus mentores ali, né? O líder tá ali pro momento bom e momento ruim, né? Sim, né? E eu com esse medo, assim, por inexperiência, né? Com esse medo de, pô, vou deixar o pessoal aqui sem apoio e lá, né? Por inexperiência, porque as regentes que estavam lá, e naquela época demorou alguns meses para eu me tocar, que a regência também faz parte da liderança, né? É uma liderança. É uma liderança. E eu demorei para me tocar que as regentes tinham total capacidade para cuidar. Que eu precisava ter ido atrás dos meus 99. Eu citei isso no programa passado, que eu aprendi a dar muito mais valor para a área da música e da regência quando eu passei pelo cargo. Então, às vezes quando você demora passa, isso, né? antes de você entender, que eu disse aqui, era só ir lá, balançar o braço. E não é, né? Mas vai além. Vai muito além. Mais além. Esse é um ponto que é interessante, porque assim, ó, o profissional que faz a coisa parecer fácil é porque ele é muito bom profissional. Então a galera às vezes vê eu tocando e fala, nossa, isso deve ser fácil para você. Eu fico, rapaz, não é. Preciso estudar, preciso não fazer, sabe o trajeto que foi para chegar até ali. E tem uma coisa muito louca dentro da profissão de músico, que assim, não é só saber o assunto. Por mais que eu saiba tocar violino, eu preciso me preparar para tocar aquela música. Eu preciso estudar para tocar aquela música. Né? Nesse ponto, a profissão de atleta é semelhante. Ah, você sabe jogar futebol. Tá bom, mas eu preciso treinar para jogar futebol. Senão eu não vou conseguir dar conta daquele jogo. Você precisa ter um preparatório, você precisa estar em forma. É a mesma coisa o violino. Não é porque eu sei tocar violino que às vezes eu vou saber tocar aquela música. Não é porque eu sei jogar futebol que eu vou saber todas as jogadas. Eu preciso ensaiar aquela jogada. Não é porque o cara tem um talento natural que ele não vai praticar para aprimorar aquele talento. E olha que doideira. Até o Shimizu Suzuki, que é o que a gente estava falando, que ele foi um grande pedagogo musical, ele falava que o talento não existe. O talento vem de uma criação, de um ambiente. E aquele ambiente influencia você a ser melhor. Que é o exemplo. Eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim. Tá tudo bem. Discorde à vontade. Mas é uma teoria que eu gosto muito, é uma tese muito boa, o Shimizu Suzuki defende isso, e nesse ponto eu concordo com ele. O japonês sempre vai falar bem japonês. Por quê? Ele vai falar melhor do que eu aprender o japonês, né? Por mais que eu me dedique, é difícil eu falar melhor ou igual um japonês, porque ele nasceu num lar japonês, ele fala japonês, as pessoas em volta dele falam japonês, todo mundo é japonês, então ele vai falar com muito mais facilidade. Seus pais são advogados... Ele pratica desde pequeno. Seus pais são advogados e você quer se tornar um advogado, é muito mais fácil. Por quê? Seus pais falam sobre questões jurídicas perto de você. Você vai crescer ouvindo coisas ali. Naquele ambiente. Dentro daquele ambiente. Você vê, então as coisas propiciam. Num lar que tem os pais músicos, normalmente os filhos estão envolvidos na música. Sim, tem muito mais facilidade. Família, sabe, aquela família, todo mundo é músico. Sim. Por quê? Porque vai passando, vai crescendo, vendo o pai tocar, a mãe tocar, se interessa por tocar. Pega, por exemplo, às vezes um instrumento diferente, mas vai. Sim, você pega a primeira escola de Viena, né? Que é uma escola de composição muito forte, né? Que teve uma representatividade histórica. O Haydn, o pai dele era músico. O Mozart, os pais dele eram super músicos. Eram músicos grandes já para sua época.
os filhos tocavam incrivelmente, você pega o Beethoven, os pais também eram. Então, o ambiente também ajuda, influencia. Claro, as pessoas vão querer entrar nesse papo, pode ser que alguém fale assim, vou entrar agora num papo político, né, sobre meritocracia ou não, eu não quero entrar nesse assunto, não é esse o X da questão. Falando só acerca de talento, né? Então, a questão do talento, ela também está dentro desse ambiente que você precisa cultivar. Mas voltando ainda a esse assunto sobre a questão do músico, é assim, eu por essa falha e por essa minha experiência desse cara que também é um amigo, amo muito e reconheço que por inexperiência falhei com ele dentro de uma liderança, né? Eu não tenho essas amarras, né, de falar que eu não erro, né? Porque eu erro pra caramba e vou errar sempre. Mas eu acredito muito no melhorar, né? Então, eu falhei com ele de não ter ido porque tinha medo. Mas assim, ainda mandando mensagem, conversando para ele não saber. Mas eu lembro que ele ficou muito arrasado e até o comportamento dele em relação à igreja mudou. Por quê? Porque ele era importante enquanto ele estava ali, sendo músico, né? Quase que eu ia falar no instrumento que ele tocava. Se eu falar o instrumento que ele tocava, o pessoal vai matar. Mas eu vou deixar vocês na curiosidade. Porque se vocês quiserem, orem a Deus que ele vai revelar. Se não revela, vem o futriqueiro. Vem o futriqueiro. Então, assim, eu percebi que... E as pessoas realmente, né? E muita gente se preocupava com ele enquanto ele estava sendo músico. E como ele, como pessoa, sabe? Pouco se perguntavam. Então, essa é uma relação que os músicos às vezes têm dificuldade. E muito músico tem dificuldade. Porque o músico, ele está muito exposto. Existe situações que só cobra o camarada. Porque você não veio pensar, mas não foi entender o porquê que ele não veio, o que aconteceu. E não é só isso também, né? Se ele está passando por alguma dificuldade, se está passando Sim. E não é só isso, né? Tem a questão assim, ele errou. Ele errou, né? Então, as pessoas já vão criticar. Mano, você errou. Porque ele está em constante exposição. Então, o cara tá sempre ouvindo as críticas diretas, na cara. Não sou músico. É isso que também é engraçado. Porque, assim, por exemplo, o pregador, ele é o cara que também tá ali, né? Exposto. O pregador e o músico estão expostos. Mas eu percebo que as pessoas se preocupam bastante com como está o sentimento do pregador. Aí, me atrapalhando. Brincadeira. Falhas técnicas. Então, as pessoas se preocupam muitas das vezes como é que está o pregador, né? Como é que está X pessoa, mas às vezes o músico não. O músico só é reconhecido pela habilidade. É claro, talvez isso ocorra em outras áreas, pode ser que ocorra, mas que eu acredito que ocorre. Eu acredito também que ocorre, mas vou falar da experiência de músico, né? A gente, como músico, a gente sente isso. Que as preocupações são sempre com a aparência, né? Com o que o músico faz. E se você falar, e se você parar para pensar bem, não importa o que o músico faz, não importa o que ele toca, né? O que importa que ele sirva a Deus. Não querendo né? fugir que o entrevistado aqui é você e nós estamos falando sobre música, né? Sobre música. Mas isso ocorre, na minha opinião, em muitas áreas. Entendo. Até como obreiro. Obreiro. Sim, porque as pessoas, a igreja, os nossos... Não estou falando que está acontecendo. Estou citando exemplos por ter uma vivência no âmbito... de presbitério, né? De igreja, no âmbito assim, que as pessoas, tanto os membros da igreja quanto líderes, esquecem que obreiros também são ovelhas. Sim, precisam ser discipulados, né? Ser discipulados. Não é só discipulado, eles também são ovelhas. É porque você vê um pregador lá em cima, nossa, o camarada tá pregando, tá uma bênção, tá não sei o quê, mas ele também é ovelha, precisa de cuidado. Às vezes ele tá pregando de que Deus dá uma mensagem para ele, para falar não, Deus vai fazer, Deus usa ele poderosamente na palavra, que não, Deus vai fazer por você, Deus vai abrir a porta, não se preocupe, ele tá cuidando de você, mas ele tá passando algo dentro de casa terrível. Tá pregando sobre porta aberta, só que a porta aberta tá fechada. Então ele também precisa de cuidado, assim como o músico. Verdade. Ele está ali, o músico está ali para se dedicar, para apoiar o trabalho, mas também além de músico, ele é ovelha. Sim.
Além de tocar o instrumento, ele é ovelha que precisa de cuidado. Sim, sim. Como pastores. Como pastor. Não é porque o camarada é pastor, mas ele não deixa de ser ovelha. Sim. Ele precisa de cuidado também. É aquele papo de Paulo, né? Quando ele vai falar a carta aos Timóteos, né? Que no final ele se sentiu só. Né? Porque por mais que Paulo ensinasse, ele queria um ombro amigo, né? Sim, sim. Então, às vezes, falta isso pra gente, né? E por mais que as pessoas falem, mas isso faz parte do ministério. Eu não sei até que ponto isso faz parte do chamado, não. É porque quando a gente fala, por exemplo, de discípulo, né? Você vê Jesus cuidando. Eu vou usar o exemplo. Eu gosto muito de Pedro, né? Desse cuidado, né? Poxa, Pedro, cara, ele conheceu a palavra, ficou andando com Jesus ali durante 3 anos. Chegou na hora H, ele arrancou a orelha do cara, mano. E aí eu gosto de sempre, né, fazer aquela... Aprendendo com Jesus. Aprendendo direto com Jesus. É uma faculdade que era quase 24 horas. 24 horas. Eles acordavam, Jesus estava presente. Ia almoçar, Jesus estava presente. Ia jantar, Jesus estava presente. Ia dormir, Jesus estava lá do lado deles, lá, orando. Sim, sim. Aprendendo 24 horas mesmo assim. Falhou. E mesmo assim falhou. E você vê que, Jesus cuidou do começo, durante e no final. Porque aí você pega Jesus cuidando dele. No começo, chamando ele, pregando, ensinando a palavra. Jesus lava o pé dele. Olha o cuidado que Jesus teve como mestre, né? A grande lição de humildade, que é outra coisa que eu gosto muito de deixar claro para as pessoas, que a humildade não é de quem está embaixo. Eu sou pobre e humilde. Não, você é só pobre. A humildade é de quem está em algum palanque e desce. Tem tanto pobre soberbo. Tem muito pobre soberbo. A pessoa fala, eu sou de uma condição humilde. Qual humildade? Porque a humildade é o sentimento nobre de fraqueza. Mas, note, se você pegar o dicionário e pesquisar lá, você vai ver. A humildade é o sentimento nobre de fraqueza. É uma das definições, segundo o dicionário Aurélio, se eu não me engano. Mas é um sentimento, ou seja, apesar de eu ter muita força, eu tenho sentimento de fragilidade, eu me compadeço das outras pessoas. Então, se você é fraco e acha que isso é humildade, não, meu amigo, você só é fraco. Você não é humilde, você só é fraco. Entende? E aí você vê Jesus sendo humilde, né, porque ele como mestre, como Deus, né, como Senhor, ele decidiu lavar os pés, ele decidiu cuidar dos discípulos. E aí você vê, ele corta a orelha lá do abençoado do Malco, que é uma situação que eu sempre acho engraçadíssima, né, as referências ao pastor Cláudio Duarte, que eu acho ele sensacional, né? Mas eu acho engraçadíssimo porque eu, no lugar de Jesus, eu teria gritado pro Pedro, falado, pô, Pedro, você passou 3 anos comigo, filho, não aprendeu ainda não? Como é que você arranca a orelha do menino? Aqui, e agora? Como é que esse menino vai me aceitar como Jesus? Né? Você arrancando a orelha dele. E até dá para fazer um paralelo, porque de fato, quando eu comecei como músico, eu tinha esse comportamento agressivo. Eu estava dentro da igreja, falava de Jesus, até estava ali no meio de Jesus, mas era agressivo, era arrogante, né, tal. E aí você vai ver depois, quando Jesus ressuscita, né, e Pedro nega e tudo mais, você vai ver Jesus falando assim, vai dizer a Pedro, né, a quem eu amo, que eu ressuscitei, né. Então você vai ver Jesus também cuidando, né, que Jesus se apresenta para ele e traz peixe e pão, no objetivo de trazer um refrigério à alma, de trazer toda essa culpa, porque Jesus tinha essa preocupação de cuidado, né? E às vezes, como músico dentro da igreja, e como membro, né, aqui, como você expôs, como alguém que trabalha dentro da igreja, a gente às vezes acaba nisso, né? Sim, sim. Que as pessoas esquecem de um cuidado. E esse cuidado não é o cuidado de dar presente, não é o cuidado de, vou fazer uma homenagem. Isso é legal? Pô, até é legal, mas existe um outro tipo de cuidado, que é o de perguntar como é que você tá, né, como é que as coisas vão. Esse meu amigo, né, é um amigo que a gente tem em comum, depois que passou essa situação, eu percebi que eu falei, cara, eu não posso mais agir assim. Foi ali que deu um start que eu falei feio, e eu preciso me preocupar. E aí foi quando eu comecei a me preocupar mais com os meus músicos, foi ali que eu comecei a perceber, sabe? Falei, putz, cara, eu tive o comportamento que eu não gostava de ter, né?
E as coisas mudaram um pouco dentro da minha cabeça também por conta disso, né? Então eu percebi, e aí foi quando eu olho para trás e falo, poxa, a Karen cuidou de mim. Espiritualmente, ela não se preocupou Então, só em eu tocar violino. Você teve uma referência para fazer a mesma coisa. E agora eu preciso fazer a coisa. O bom das nossas vidas é ter essas referências, né? Agora, deixa eu te perguntar, e a conciliação? Porque eu penso assim, músico não precisa ser só músico dentro do âmbito igreja e instituição, né? Que é o seu caso. Você é um músico, mas eu vi que você teve oportunidades e começou a trilhar um caminho da palavra, trilhar um caminho de trabalhar em liderança. Eu lembro que um amigo nosso em comum, que foi nosso líder, Anderson, como eu já disse aqui, queremos você aqui. Queremos você Ele aqui. É branco, mas é gente boa. Né? A gente teve ele em comum como líder e eu achava muito interessante que antes de eu ser líder com ele, ele enxergava coisas que eu não enxergava. Tipo assim, não, eu olho pro Vinícius e só vejo o Vinícius músico. Só que ele enxergava muito além de um músico. Ele enxergava o potencial de um chamado na palavra, de um chamado para trabalhar. E eu vi você, como é que você conciliou, como é que se deu esse início de conciliar música e palavra e Sim. se envolver em outros trabalhos, a não ser a música dentro da igreja. Permita-me dar uma voltinha aqui, né? Eu sempre dou voltas nos assuntos, mas agora eu tô pedindo permissão. Dar voltas é com ele mesmo. Mas eu vou explicar eu fiz uma pergunta, ele vai, ó... Mas ó, eu vou dar uma pequena voltinha aqui para deixar as coisas um pouco mais claras, né? Então assim, ó, existe primeiro uma diferença, que isso fique claro para você que quer trabalhar em qualquer coisa. Entenda, existe uma diferença muito grande entre aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você quer trabalhar. Porque a coisa que você gosta de fazer, você faz de forma ocorrente e sem buscar a excepcionalidade. Você não busca o alto nível naquilo. Você não busca o alto nível. Isso não quer dizer que eu estou me colocando num pedestal, porque hoje o meu foco não é ser intérprete. Mais para frente eu posso explicar a diferença entre o músico intérprete e entre o músico professor, produtor. Existem uma série de diferenças dentro da música. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas ramificações dentro da área da música. O intérprete tem uma exigência muito maior, enfim. E como professor, qualquer coisa. Mas, ó, quando você faz uma coisa que você gosta, você não precisa ter uma frequência de excepcionalidades. Então, por exemplo, seu pai que gosta seu pai que é bom, manda muito bem no churrasco, assa carne muito bem, porque tem gente que acha que é fácil assar carne, mas não é não. O meu cunhado tem a incrível habilidade de queimar por fora e deixar cru por dentro. Eu falo que isso não é possível, deve ser dom de Deus, porque quem consegue fazer isso? Deixar queimar por fora e cru dentro. Não é possível, gente, não é possível. Mas enfim, seu pai, por exemplo, ele tem uma incrível habilidade no churrasco. Mas isso não é a profissão dele. Não é a profissão dele. Então ele não tem preocupação nenhuma de sempre manter aquele padrão. Então, como profissional, você tem um padrão a seguir. E isso, às vezes, sufoca. Então você precisa entender. Eu gosto de fazer isso sempre em alto nível, com uma certa constância e tal. Então trabalhe com isso. Agora tem coisas que você gosta de fazer, que quando ela se cobra, aí perde a graça, já não fica legal. Então esse foi o primeiro ponto. Música era coisa que eu percebi que eu queria trabalhar, não é só que eu gostava de fazer. É diferente, por exemplo, de desenho. Teve 13 anos, 12, 13 anos, muitas profissões passam na nossa cabeça, né? Principalmente quando você entende que você tem algumas responsabilidades, que foi a minha situação, né? Então você já começa a planejar seu futuro desde cedo para poder ajudar sua mãe e ainda assim poder ter uma autonomia. Então cartunista foi uma que passou, porque eu gostava de desenhar, mas eu percebi que eu gostava de desenhar, eu não queria trabalhar com aquilo. Eu gostava de desenhar, gostava de fazer piadinhas com os professores e tal, mas eu gostava, não era uma coisa que eu queria trabalhar. Então música era uma coisa que eu queria trabalhar. Quando eu cheguei na igreja, aí tem a parte engraçada. O chamado foi para a palavra, nunca foi para a música.
Olha que doideira, né? Então o chamado sempre foi para a palavra. E isso foi se confirmando ao longo dos anos, através e antes mesmo de conhecer a música. Antes mesmo de conhecer a música. E isso foi se confirmando através de vários outros indícios, né? Esse chamado para a palavra. E aí quando aí você vai entender agora o porquê da volta, né? Então quando você entende que música é aquilo que Deus permitiu você fazer como profissão, ou que é aquilo que Deus lhe mostrou que, olha, é isso, né? A profissão músico é uma coisa. É claro que isso pode ser exercido em favor do ministério. Sim, sim. Porque qualquer coisa que a gente faz pode ser exercido em favor do ministério. Porque, querendo ou não, tudo se iniciou... Sim, tudo se iniciou dentro do ministério. Dentro da instituição, né? Dentro da instituição. E eu louvo a Deus por isso, né? Louvo a Deus por isso. Então, o ministério me permitiu, né, ali dentro da igreja, eu começo a tocar e eu entendo aquilo como profissão, mas o chamado da palavra sempre teve ali. Aí, tanto que eu fui professor da escola dominical dos jovens durante muitos anos, eu acho que, junto com você até, né, Felipão? Ou não? Chegamos a dar aula juntos, né? Chegamos a ser... Inclusive, foi o Anderson que... Foi o Anderson. Então, eu acho que eu fui professor da escola dominical dos jovens pelo menos uns 5 ou 6 anos ali, mais ou menos isso. Então, você vai percebendo isso, as oportunidades dadas. Eu lembro, pastor Oséias, né? Deixou algumas marcas muito profundas e muito positivas na minha vida. Pastor Oséias me deu algumas oportunidades para pregar, e eu também via isso como uma confirmação né, para pregar, para poder dar uma palavra, e a gente, claro, entendendo o que era de Deus, transmitir aquilo que Deus dava, né? Não tinha um ego, não transmitia nada de mim, né? Transmitia de Deus. E a gente vai percebendo esses sinais, né? E aí você começa a amadurecer espiritualmente, entendendo, isso daqui é meu ofício, isso daqui é meu ministério, é um chamado, né? Um pode colaborar com o outro, mas não necessariamente um é o outro. Sim. Então, hoje, isso ficou muito claro. Então, quando essas coisas ficam mais claras, eu acho que você consegue lidar melhor. Que o seu ministério é isso, o seu trabalho é outra coisa, a sua família é uma outra coisa. Então você precisa entender onde está cada coisa. Conciliar, né? E saber separar cada coisa, cada um no seu quadradinho ali. Cada um no seu quadrado. E lembrando que tudo coopera para os bem. Não, tudo. Tudo coopera para o reino, né? É aquilo, existe a escada na nossa vida de prioridades. Sim. Mas tudo com o propósito principal de Deus em primeiro lugar. Sim, sim. Então, assim... E sempre está ligado a essa escada, Deus está ligado a essa escada. É família, é trabalho, é projeto, é chamada, é tudo. Então, isso vai ajudando a você a poder conciliar essas coisas, né? E também você sofre muito menos. Porque você meio que vai saber o que esperar de cada um. Eu vejo muita gente sofrendo porque ela mistura as coisas. Não pode. Mistura as coisas. Vou dar um exemplo claro. Quando eu comecei, a Rosa, a mulher do nosso pastor Ricardo, uma bênção, a gente regeu junto à orquestra, né? Durante um tempo a gente regeu junto à orquestra. E eu tinha a ideia de que eu também, na época, junto com isso, eu estava tocando na Escola Municipal de Música, mas era a Infanto Juvenil, né? Mas mesmo a Infanto Juvenil, ali tinha um propósito, tinha um objetivo de formar músicos. Então, era uma nível de exigência, tinha todo um preparo técnico maior, tinha uma estrutura muito forte por trás. Lembrando, dentro das ferramentas que a Mãe Marta me deu, ela me ensinou um jeito, que era a realidade da igreja. A Escola Municipal tinha ferramentas muito mais sofisticadas, ferramentas que hoje, mesmo eu tendo anos de experiência, ainda não domino tudo, porque, enfim, não preciso nem falar sobre o que é a Escola Municipal de Música, uma escola incrível, com professores altamente competentes, gabaritados, professores incríveis, e essa é a estrutura, essa é a ferramenta da Municipal, então tinha um nível de exigência. E eu, por um ledo engano, queria trazer isso para a igreja. E eu queria esse resultado, quero o resultado da escola municipal. Mas isso é um absurdo.
Porque não faz o menor sentido. Porque aquelas pessoas da Municipal, elas estão ali trabalhando e tratando a música como um produto. É o trabalho delas. Elas vivem daquilo. Vivem daquilo. Você não compra uma camisa com defeito. Você não chega lá e chega na Zara, paga R$200 numa camisa de algodão, comida por traça. Você não vai comprar um produto defeituoso. É bem parecido. O meu contato com a música foi a bateria. Sim, lembro. Ó, ele já foi baterista. E é crente. Baterista. Ele é crente. Isso só que nunca fui dos melhores. Uhum. Eu brinco que eu sabia fazer só um ritmo. Mas foi meu único contato com a música, foi a bateria. Só que eu não vivia de bateria. Sim. Eu ia pro culto, eu ia pros ensaios, tudo, estava ali, mas eu tinha meu dia a dia, trabalhava fora, estudava, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu não vivia daquilo, então eu não tinha como me dedicar à bateria integralmente, de manhã, tarde e noite dentro de uma escola, aprendendo teoria, prática, não tinha essa possibilidade. Eu, para suprir uma necessidade do momento, e que eu queria tocar alguma coisa, eu fui para bateria, né? Fui para bateria, foi o meu contato com a música, com o instrumento. E aí, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, aí você pode falar assim, então quer dizer que eu não devo dar o meu melhor? Não. Não é isso, não é isso. Estou falando disso, estou falando de se dedicar por inteiro, mas que é o caso de um profissional. Sim, muito bom. Feliz a igreja que tem um músico que é profissional. Alto nível para poder, até mesmo aquela experiência que ele tem, auxiliar aqueles que não têm tanta experiência e não se dedicam profissionalmente àquilo. Mas é aquilo, né? Eu volto a dizer, dentro das ferramentas que você tem à sua disposição, você dá o seu melhor. Então, assim, qual eram as ferramentas à disposição da Infanto-Juvenil da Municipal? Era professor que estudou em Viena, era professor que, não sei quantos anos, o Gabriel Gurum, que foi meu professor na Municipal, era da Hungria, ele era húngaro. Toca demais. Cara, ele toca hoje, se eu não me engano, na orquestra, a Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Vejam essa orquestra, é maravilhoso. Tudo que eu estiver falando assim de orquestra, vocês se interessam por isso, né? Pelo mundo orquestral, vejam essas orquestras. São incríveis. Então, cara, ele é um músico de alto nível. Intérprete, músico alto nível. Mas, é esse o tipo de ferramenta que estava disponível dentro da orquestra infanto-juvenil. O que eu tinha dentro da igreja de disponível? É um irmão, vamos parar aqui, um irmão que ajudou outro irmão, um irmão que ensinou o irmão, que ensinou outro irmão, que ensinou outro irmão. Então, a questão técnica foi se defasando. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo o melhor que elas tinham dentro das ferramentas que lhe eram disponíveis. E existem muitos bons músicos que não vivem integralmente assim para a música, mas que no tempo que tem livre... Não, os caras arrebentam, estudam. Se dedicam lá para tocar na igreja. Né? A igreja revela muitos bons músicos. Quer ver um exemplo agora? Tem um baterista que eu gosto muito dele, que é da nossa, que é o cara que toca muito bem, que é o Anderson Negro. Ele trabalha de cabeleireiro. Cara, ele é um baterista brabo, toca muito bem. Uma pessoa que também se dedicou à música, que nós temos como exemplo também, acho que ele surgiu na mesma época que você, nessa área, foi o Robinho, né? O Robson, que o Robson vive, né, de música, né? Ele vive, né? Ele foi para um lado... coral, vocal. Coral, é lírico que fala? É canto lírico. Canto lírico. O Robson hoje já está com um currículo também... Muito bom. Muito forte, eu vejo. Muito forte. A gente viu a evolução dele, ele leva isso. Robson, queremos você aqui! Um cara assim também incrível. Mas você vê, quando a gente pensa nessa questão das funções dentro da igreja, você sofre muito menos. Então, o que te espera de uma orquestra, qualquer orquestra da municipal? É um nível de exigência. Então, você espera o máximo de notas bonitas, a interpretação impecável, que aí o resultado é que você estude mais, que você viaje. Então, se
espera daquilo, o resultado é esse. Eu não conheço esse mundo, isso aí eu não entendo nada, mas eu vejo o pessoal dizer que não é barato. Um exemplo, eu ir lá no Teatro Municipal... Cara, por incrível que pareça, escutar é barato. Tem concertos caros também, não tem? Tem. Às vezes vai trazer uma estrela de fora, então, assim, um super violinista, é um pouco mais caro. Mas por incrível que pareça, uma super estrela deste meio não é tão caro quanto trazer uma super estrela do mundo pop. Só citar um exemplo. Eu tive uma aluna que foi no show do... Eu falei, ó, eu sou leigo no assunto. Pra mim era bem caro. Não, pior que não. E, tipo um assim, medo engano. E a pessoa que vai lá escutar não quer escutar qualquer coisa. Não, sim, o pessoal vai para ouvir alto nível. Que tem um ouvido aguçado para isso. Sim, a galera já vai nessa expectativa. Ela quer um alto nível. Ela quer um alto nível e ela conhece o compositor, às vezes, melhor que você. Ela sabe a história dele, os detalhes, ela sabe a origem daquele concerto, ela sabe o porquê o compositor escreveu, quais foram as bases, os parâmetros, o objetivo. Ela tá ali, ela já sabe a questão da harmonia. Ela já ouviu outras 10 orquestras interpretando aquele mesmo concerto. Então, ela já entende a estrutura, ela entende a estrutura da composição melhor que você. Então, ela tem uma expectativa. E assim, voltando ao que eu estava te falando, sobre o preço, né? Voltando a falando, foram vários assuntos. Mas falando sobre a questão do preço. Minha aluna que foi ver o Maroon 5. Maroon 5? Não, é o Coldplay. Ela foi ver o Coldplay. Cara, o ingresso mais barato tava 600 conto. Nossa. Mais barato. Posso estar errado, mas era nessa faixa. Acho que pode até... Se eu errei, foi para menos. Ela deve ser bem mais. Mas enfim. Mais barato tava 600 reais. 600 reais, cara... 600 reais você vai ver um super violinista, sabe? Você vai ver um super violinista um ano inteiro não, né? Mas você consegue pelo menos ver uma apresentação, tipo, sei lá, o ingresso mais caro vai estar 120. Que eu vi uma vez que foi com a Sarah Chang que o ingresso estava 120. Dependendo da sala de concerto, sempre sobram os remanescentes, tem desconto para aluno da escola de música e todas as paradas, né? Então, isso é barato, né? Porque parte do financiamento de orquestra também é do Estado. Então, você financia essa orquestra. Então, é barato. Você vai ver a Municipal num domingo, a USESP, né? Que é uma das principais orquestras do Brasil. Cara, você vai ver uma orquestra alto nível, competente até o último. Cara, você paga 15 reais no ingresso no domingo. Você paga 20, às vezes você vai pagar 50. E num lugar legal. Como a gente não faz parte do meio, a gente não conhece, né? Então, tem como essa coisa. Existe muitos tabus, né? Que a pessoa pensa de uma forma, mas não é aquilo. Nossa, eu não vou porque eu não vejo um concerto porque é muito caro. Não, e não é, cara. Não é. Às vezes não é. Às vezes tem até, acho que pode ter até gratuito, né? Não, tem muito concerto gratuito. Hoje eu acho que o Teatro Municipal ainda é mais caro do que a USESP. Questão de financiamento também, né? A USESP recebe mais verba, por recursos, isso né? tem mais concertos gratuitos. O Municipal recebe um pouco menos. Mas mesmo o Municipal não é caro, são orquestras assim, incríveis, músicos incríveis e, cara, vale a pena assistir o Teatro São Pedro também. E falando ainda sobre essa questão da função, que esse é o grande objetivo, prometo que eu concluo aqui, quando você separa os objetivos, você vai entendendo melhor. Música fora da igreja, ela é um produto, né? Ela é um produto que está sendo vendido, né? E como qualquer produto, você quer a excelência, você quer consumi-lo de melhor forma possível. Sim, não estou dizendo que não existe alma, não existe dedicação, existe tudo isso dentro da música, mas ela é um produto. A pessoa paga aquilo que você está vendendo. Você está vendendo sua arte. E ela paga. Por isso, então, ela não vai querer nada com baixo nível. Quando você está dentro da igreja, a função muda completamente. Lembrando que o que é louvor, né? O que é louvor? Louvor é você dar honra a Deus, né? Você está dando honra a Deus, você está fazendo o seu culto, é o nosso tema do passado, programa né? passado. E o louvor tem essa conexão. A ponte é do homem para Deus. Ponto. Quando a gente está falando do homem para Deus, a gente não está falando, por exemplo, vamos pegar a reconstrução do templo. Olha os recursos que Salomão tinha
para construir o templo. Pô, o recurso dele era outro, era de um alto nível. Então a madeira de acácia, ouro, né? Ou parede de ouro, negócio não sei o quê. Olha tudo. Agora, quando a gente vai ler Jeremias, quais eram os recursos? Era outro recurso. Era um recurso muito menor. Não dava para usar ouro nas paredes. Não tinha condição. Era meio aquilo, vamos reconstruir com o que tem. Com o que tem. Então, quando você fala de música e adoração dentro da igreja, é você dando o seu melhor a Deus dentro daquilo que você tem. Dentro dos recursos. Dentro dos recursos que você tem. E aí, qual era o lei do engano e que me ajudou a conciliar ministério e trabalho? Música fora da igreja tem uma função, que é comercial. Eu trabalho ali padrão, eu tenho que repetir, eu tenho que chegar num nível e manter esse nível. Dentro da igreja. É igual você tocou no meu casamento. Sim. Você tocou no meu casamento. Espera-se uma coisa. Eu te chamei não só pela amizade. Sim, foi. Porque a gente sabe separar tudo. A gente sabe separar tudo. Separar tudo. Eu te chamei porque eu falei, não, preciso. É uma data muito especial para mim. Não dá para você contar com a sorte. Né? Eu preciso chamar alguém que tem uma qualidade boa. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu pensei em você não pela amizade, só pela amizade. Porque independente se você não estivesse tocando lá, você estaria no meu casamento. Sim. Mas é meu amigo e toca muito bem. Porque eu não vou convidar o meu amigo para tocar bem, para que eu não tenha necessidade de chamar outra pessoa. Sim. Se eu conheço um músico muito bom. Sim. Então, esse é o ponto. Então, você está lá para trabalhar. Agora, quando você está na igreja, as pessoas estão dando o seu melhor, né? Sim. Com pouquíssimos recursos. Pouco recurso de tempo, pouco recurso de conhecimento. Que é o que é mais escasso hoje em dia. Tempo mais escasso. Mas ela está ali dando o melhor dela. Sim. E ela é voluntária. Isso você precisa ter na sua cabeça. Ela é voluntária. Então, a minha expectativa dentro da igreja, quando eu toco dentro da igreja, não é acertar todas as notas, não é fazer uma apresentação alto nível. Se tiver, maravilha. 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 Tanto que eu não toco dentro da igreja para um reconhecimento. Se tiver, é bom, mas se não tiver, tá tudo bem. Porque a música dentro da igreja, ela tem uma função que é de ajudar, né, o músico, né? Ele tem uma função que é o quê? De guiar a adoração dentro do culto, né? De guiar o louvor dentro do culto. E tudo ali está sendo dado para Deus. As pessoas, e claro, falando de que não recebe isso dentro da nossa realidade de igreja, né? A gente sabe que na maioria das igrejas, principalmente das igrejas assembleias, a maioria, os músicos não são pagos. Tem igreja que paga, não critico, amém por isso, mas tem igreja que não paga, e é o nosso caso. Então, quando eu era adolescente, eu tinha essa expectativa de trazer a municipal para dentro da igreja. Então, fora da casinha, né? É claro, vai ter músico bom na municipal, se você, que nem às vezes a gente conseguia trazer todo mundo e reunir esses músicos de alto nível. Legal, eu conseguia trazer, mas é cada um de uma igreja. É muito difícil você conseguir concentrar todos os músicos bons em uma única igreja e todos eles tocarem de uma forma voluntária. Sim, porque também demanda tempo de ensaio, sim, demanda. Sincronia. Se você não estiver pagando um salário, dificilmente tá, porque o músico está sempre fazendo muita coisa. O cara tá tocando, dando aula, toca em orquestra, dá aula, rege, faz cachê. A gente sempre está fazendo muita coisa. E dentro da igreja não dá para você cobrar um alto nível. É claro que você vai cobrar o quê? Eu sei que você tem capacidade, mas você não está fazendo o seu melhor. Sim. E não está fazendo o seu melhor não porque você está passando uma fase difícil. Justamente, na nossa vida, quando se trata de fazer as coisas para Deus, a gente não faz de qualquer forma. Sim, sim. Você faz o melhor dentro da sua condição. Então, hoje, claro, depois também de ter trabalhado com a Rosa e tudo mais, o que é a minha percepção hoje? Eu preciso tirar o melhor das pessoas dentro daquilo que ela vai fazer, dentro daquilo que ela pode fazer. Né? Eu lembro que um filósofo que fala isso, ele fala assim, faça o seu melhor. Às vezes, mesmo que o seu melhor não seja o melhor do mundo. Então, tem dia que o meu melhor vai ser 50%. E é isso. Entendeu? Porque as coisas estão numa fase difícil. Então, quando você alinha as suas expectativas, quando você alinha o seu objetivo, né, o resultado ao objetivo dentro daquele contexto, você consegue lidar bem com a música fora da igreja, com a música dentro da igreja, com as questões pastorais, com as questões familiares. Então você consegue ir alinhando tudo melhor.
Então, quando eu vou tocar, a gente vai tocar agora numa cantata de um amigo na igreja, né? É voluntário, então eu não tô lá na expectativa de ter a experiência de tocar no Bacarelli, como eu fui tocar. Eu não tenho essa expectativa. Não, é um momento que eu vou para fazer muitas coisas. Eu vou para louvar a Deus, para me reunir à mesa com os meus amigos e para fazer música junto. E é isso. Eu não estou na expectativa de, putz, todo mundo vai estar afinado, vai ser uma interpretação. Não, se eu for nisso, eu vou me frustrar e ainda vou ser chato com todo mundo, né? Agora já é diferente, por exemplo, de um casamento que eu tenho para fazer agora, dia 18. Já é uma outra expectativa. Porque a gente está lá para ser pago. Então, eu estou indo lá com o objetivo de ganhar dinheiro e fazer jus a esse dinheiro. Então, a gente vai pegar as músicas, vai ensaiar. Então, a minha expectativa é que o cara acerte tudo. No mínimo, acerte. E acertar a nota também não é só música. Tocar a nota é uma coisa, fazer música também é outra. Então, a gente alinha isso. Então, eu sei separar o que é música do que é louvor, porque o louvor não se restringe apenas a tocar bem, porque se o louvor se restringisse a você tocar bem, coitado do ciclo de oração. Irmão, ciclo de oração, as irmãs estão preocupadas com nota. As irmãs estão preocupadas com o quê? Com louvar a Deus. Então elas começam a cantar lá, meu irmão, erra 2, 3 notas. Exemplo do pastor Vanderlei. Dá lugar para Deus. A irmã Romilda, que é sempre engraçadíssimo ver a irmã Romilda cantando. A irmã Romilda, às vezes, nem sabe a letra. Ela erra, mas ela canta com tanta alegria, com tanta vontade. E meu amigo, Deus se manifesta no que ela está fazendo, porque o objetivo não é esse, né? Não é ser músico. Então, eu acho que falta, às vezes, essa maturidade de separar as coisas, né? De alinhar os seus objetivos a cada coisa. Então, meu objetivo em relação a isso é esse. O objetivo dentro da música, dentro da igreja é outro, né? Meu ministério, no chamado da palavra, é uma outra coisa também totalmente diferente. Então, quando a gente separa essas coisas, a nossa vida como cristão, a nossa vida fica muito mais fácil, né? Sim. Então, lembrando, né? Não fui só músico, também tive uma passagem sobre a liderança da juventude. E a liderança, o meu trabalho nunca atrapalhou meu casamento. Porque, volto a dizer, você sabe alinhar as expectativas. E como eu disse aqui, é administrar tempo. Sim. Você tem que administrar o tempo com a família, Sim. esposa, trabalho, igreja, administrar o tempo e conciliar tudo sem defasar nenhum. Sim. Entendendo que é um grande desafio. É um desafio. E assim, é um grande desafio. Que não é fixo, né? Não é falar que é fácil, não é? Não é fácil. Porque você tem que conciliar, primeiramente, as coisas de Deus, a sua vida, né? Com você e Deus, que esse é o principal. É você conciliar a sua vida com Deus, conciliar a sua vida com sua esposa, conciliar a sua vida com os trabalhos seculares. Sim. E com a igreja, tudo. Né? Que tem ali... É um desafio. É um desafio. É desgastante, mas é possível. Não, sim, é totalmente possível. Não é desculpa falar assim, eu não faço isso porque eu tenho que dar atenção somente para o meu trabalho. Sim, eu não faço isso. Não, é desculpa. A gente tem que administrar. Cansativo tem aquele momento que você tem que, não. Dá uma parada. Eu fiz tudo, 8 meses, 9 meses, eu preciso dar uma relaxada. Sim. Preciso colocar, as coisas no lugar. É porque eu acho que a dificuldade desse balanceamento é que, assim, não é uma regra. Não tem uma regra. Assim, eu preciso dedicar sempre 20% a isso, 30% àquilo, 40% naquilo outro. Não. Né? Não é uma regra. Há momentos em que você vai precisar dedicar 50% do seu tempo para a sua vida profissional. Há outros momentos que você vai precisar dedicar... tem dia que você consegue orar, ler a Bíblia e jejuar. Mas tem dia que você só ora e lê a Bíblia, assim, e às vezes você lê um capítulo só. Mas tem dia que você consegue, sei lá, você vai ler os Profetas Menores, você consegue ler o livro inteiro do Profeta Menor. Consegue ler uma carta de Paulo ali, né? Rapidinho. Rápido. Consegue ler no dia inteiro, você tá com tempo, você tá mais sossegado. Mas tem dia que não dá, cara. Tem dia que, sei lá, sua mãe precisa que você ajude ela numa coisa, né? E é seu dia de folga, e você pede licença para sua esposa e fala, amor, eu preciso ajudar minha mãe no negócio. E aí você vai lá ajudar sua mãe, entendeu? Tem dia que você consegue dedicar um tempo. Falando de conciliação de tempo, assim, como é que estão os seus projetos atuais, assim? Então,
Hoje, o meu projeto atual está concentrado em aula, né? Em aula de música. Estou dando aula em alguns lugares. Estou Tatuapé, Carrão, estou dando aula Escolas, são escolas. Jardim Santo André, escolas de música e outras igrejas, né? Tem aulas particulares também, aula particular, em duas modalidades, né? As pessoas vindo até mim e eu vindo até elas, né? Além disso daí, tem algumas ideias aí para o YouTube, não necessariamente relacionada à aula, né? Não só relacionada à aula, mas, enfim, vocês vão ver ainda, a gente está amadurecendo essa ideia, eu e a minha social media. Social media, Social media, agora posso falar social media. Tem uma social media, olha lá, mais uma vez. É que eu dei um passo a mais. Eu dei um passo a mais, né? Eu transformei minha esposa na social media. Eu não sei se foi mais barato que pagar, porque cada ida ao shopping... Acho que sai mais caro no final. Pois é, meu amigo. No final sai mais caro. Então o seu foco hoje é aula. Mas tem paralelos você tem também? Aí tem os casamentos, né, que a gente toca, os eventos, né? Não só casamentos, né, eventos também. Eu tenho alguns eventos aí para fazer. A gente faz de tudo, né? Velório, a gente faz, já fiz velório, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, já fiz. Velório. Músico faz o que tem. Que pintar. Jantar de casais. A gente tem um agora com a Adriana, lembra? Ah, sei. A Adri chamou foi a gente nossa regente para um encontro de casais. A gente tá lá tocando também, encontros de casais. Agora vai ter eu tenho uma aluna que ela é grafóloga. Ela analisa letras, né? E também vai ter um evento dela, a gente está fazendo. Então é isso. Hoje o foco maior é aula, mas também acontece de eventos e entre outras coisinhas aí que vão surgindo, né? Olha, eu super indico o Vinícius, porque não são 16 dias, né? São 16 anos de dedicação a essa área da música, essa área do violino, especificamente do violino, né? Sim, que o seu domínio é o violino. Sim. São 16 anos. Olha, eu recomendo, como eu disse aqui, tocou no meu casamento. Como eu disse, assim, eu procurei, além de ser meu amigo, procurei o melhor para estar tocando lá. Tocou no meu casamento. Super indico. Você que tem interesse aí de ter aulas, procure lá uma agenda. Ele vai estar aqui na descrição, aqui, o seu Instagram, seus contatos. Procura, você que tem o interesse, vai lá, procura ele, um espaço na agenda dele, que eu tenho certeza que você vai estar aprendendo com um bom professor, né? E aí, se você quiser saber mais, né, do trabalho, tá aí as redes sociais, né? No YouTube tá como retrato.musical, né? Retrato musical, desculpa, nem é ponto, é Retrato Musical no YouTube. Ainda não tem muitas coisas, mas como eu disse, tem alguns projetos aí para o YouTube. Vamos estar aí produzindo conteúdo, então fica na expectativa. Instagram é Vini, com 2 N's, .violino. Estamos no TikTok também. Não muita dancinha, né? Porque, enfim, eu sou um mestre do rebolado. Meu foco é outro. Nossa, é violino, né, mano? E também estamos lá como Vini.violino também, o underline, dá uma olhada. Mas o Instagram é Vinicius.violino. O TikTok, como eu não entro muito, se não me engano é Vinicius underline, é Vini underline violino também. E é isso, cara. Se quiser saber mais, estamos lá. Procure ele lá. É isso. Lembrando que vai ser músico, ocasionalmente você vai ouvir alguma coisa de Deus. Porque a gente não é só músico, né? Então você vai ouvir uma palavra lá, às vezes. Então você, músico, que só quer saber de música e não quer saber da vida espiritual, se liga, rapaz. Se liga, você vai ouvir palavras. É conciliar. Vida com Deus, música. Porque músico também ora. Ó, o Filipão aqui. Ora. Fui baterista, que experiência. E olha o que Deus fez na vida dele. Vinícius, eu quero agradecer, foi uma grata satisfação, bate-papo gostoso, que eu queria dizer que começou muito antes da gente ligar a câmera, né? Muito satisfação. Ouvir esse Vinícius, esse lado musical dele, essa experiência musical que às vezes a gente nem comentava, nem conhecia a fundo, né? Conhecemos pouco mais, assim, experiência. Tenho certeza que
você que é músico, indique aí, você que conhece algum músico, indique esse vídeo aí, ó, para ouvir as experiências do Vinícius, para ouvir. Não vai ficar só nessa, que nem eu falo aqui, né? Já no terceiro episódio, os participantes anteriores também vão voltar aqui com outros temas, que são pessoas que têm um vasto conhecimento nas suas áreas, né? E eu quero agradecer, estou muito feliz de tê-lo aqui, ter a sua esposa aqui, passarmos esse momento aqui trocando ideias, matando a saudade, e foi muito bom, foi muito bom. Que agradeço, meu amigo. Você que segue ele nas redes sociais aí, também siga o nosso canal, se inscreve, aciona o sininho, ajude-nos a compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas, edificadas, de alguma certa forma, né, com todos os temas que abordamos, porque aqui é tema variado. A gente fala de música, a gente fala de teologia, fala da Bíblia, que o foco aqui é a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã. O foco aqui é esse. Amém. É nossa vida, o cristão, a igreja, o empreendedorismo, é abordar vários assuntos com base, Cristo como base de tudo. Porque eu vejo, nós tivemos esses ensinamentos, crescemos e aprendemos assim. Cristo é a nossa base para tudo na nossa vida, seja trabalho, seja profissão, seja família, casamento, saúde, né? Porque nós temos que abordar tudo e Deus sempre como a nossa base. Foi uma grata satisfação tê-lo aqui. Amém. Amém, meu amigo. Deus abençoe. Eu que agradeço. Só agradecer. Filipão é um cara incrível e é isso. A gente só agradeço e segue lá nas redes sociais. Igreja Pode. Igreja Pode. E aí? Igreja Pode? Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe.